Pessoal, professor Alessandro Marques, disciplina de Mercado de Capitais, e hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa disciplina e vamos falar de um assunto extremamente importante quando nós falamos de mercado de capitais, que é o problema da assimetria de informações, que vai gerar dois grandes problemas aí para os mercados, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho quando a gente adentrar um pouco mais no conteúdo. Um outro ponto importante que nós vamos trabalhar aqui é a teoria da agência, que é um mecanismo que visa estudar esses problemas que existem nas transações envolvendo indivíduos e agentes, tá? E aí, para a gente começar, vamos definir aqui o que é o problema de assimetria de informações. Para isso, primeiro eu começo com uma pergunta para vocês. O que acontece quando em uma negociação as pessoas possuem conjuntos de informações que são diferentes? Quando numa negociação os indivíduos eles partem de uma situação em que uma das partes tem mais informação do que a outra, obviamente que nós vamos ter aquilo que nós chamamos de assimetria de informações, tá? Então lembre o seguinte, simetria, duas coisas são simétricas quando uma é o espelho da outra. As duas coisas são idênticas. Quando nós adicionamos o assimetria, ou seja, situações em que duas coisas são diferentes, tá? E nesse caso, trazendo para o mercado de negociações, pensem, por exemplo, quando você vai adquirir um imóvel, por exemplo. No mercado de imóveis, de um lado você tem o proprietário do imóvel, o cara que observou todo o processo de construção, ele sabe nos mínimos detalhes, e do outro, você, enquanto comprador desse imóvel, que não tem clareza de todas as informações envolvendo ali todo o processo de construção daquele imóvel. A única informação que você dispõe são aquelas informações que o proprietário está passando para você. Então existe aqui claramente um problema daquilo que nós chamamos de assimetria de informações, tá? E quais são os problemas que serão gerados a partir desse problema de assimetria de informações? O primeiro, e um dos principais, é o risco moral, ou moral raising. É um tipo de problema que acontece e que é muito comum, nesse mercado em que existe aí assimetria de informações. E esse exemplo que eu dei, do proprietário que tem um imóvel que precisa vender e você querendo comprar esse imóvel. De um lado, o proprietário ele sabe, suponha que aquele terreno onde foi construído aquele imóvel, no passado era um terreno com alto teor de umidade, tá? E aí o proprietário, durante a construção, ele não fez um trabalho muito, digamos assim, um trabalho mais específico para conter possíveis infiltrações aí futuramente, tá? Não foi um trabalho de vedamento, como nós chamamos. E aí, essa informação, no momento que você vai comprar, obviamente que ele não vai te passar essa informação. Porque se ele te passa informação, você já vai entrar na negociação com o pé atrás, ou vai pedir desconto, ou vai partir para um outro imóvel que te ofereça aí uma segurança para que no médio e longo prazo você não tenha problemas aí, não tenha que ter custos com problemas de infiltração. Então, de um lado, você tem o proprietário que tem essa informação, mas ele não passa. Ele não te passa informação. Porque isso é informação privilegiada e, na minha opinião, uma informação que pode ser determinante aí para concretizar o negócio. Então, o proprietário tem total interesse em vender, ele não vai passar essa informação aí para você, que tem o interesse em comprar esse imóvel, tá? Então, aí, quando um dos lados detém mais informações do que o outro, nós estamos falando, de um problema aqui de risco moral, porque esse proprietário ele vai utilizar dessa informação para concretizar o negócio e transferir um ônus que poderia ser dele para uma outra pessoa, tá? Então aí fica claro para vocês a ideia de risco moral, tá? Então o risco moral, gente, ele envolve duas situações específicas. A primeira situação é que as ações ou a ação de um dos lados não é verificável. Ou seja, eu, ou melhor, você, enquanto comprador daquele imóvel,
não consegue verificar com total clareza todas as informações referentes àquele imóvel que está sendo negociado. As informações que você terá acesso são aquelas informações limitadas que o proprietário está passando aí para você, certo? Então, primeira coisa, a situação ela não é a ação de um dos lados não é 100% verificável. Então, eu não consigo ter certeza se o proprietário ele está passando para você uma informação que é precisa e verídica ou se é uma informação que é assimétrica. O outro ponto, gente, que existe, que é muito comum em situações envolvendo risco moral, é que o agente obtém informações, né, o agente obtém informação privilegiada durante a transação econômica. Então, esse cara aqui que tem a informação, ele não disponibiliza. E esse tipo de ameaça também é muito comum em outros tipos de mercados. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro é o mercado de contratação de seguro. Quando você decide que vai comprar um carro, e aí, na hora que você comprou o carro, você agora eu vou colocar ele no seguro. O fato de você colocar o carro no seguro, né, te dá a sensação de que você pode deixar o carro em qualquer local, a qualquer hora, com o vidro aberto ou com a porta destrancada, sem ligar o sistema de travamento eletrônico do carro, travamento automático, porque o carro está no seguro. E se acontecer qualquer tipo de sinistro, a seguradora vai te pagar o prêmio, né? E aí você não vai sair prejudicado. E se você já pagou o seguro, e aí você tem aquela mentalidade, oxa, já paguei, então preciso usufruir de alguma forma. Isso estimula que você tenha comportamentos que não são compatíveis do ponto de vista da segurança para aquele bem que você acabou de colocar no seguro, tá? Esse é um primeiro ponto. E a seguradora que te ofereceu e te vendeu esse seguro e garantiu que seu carro está seguro, né? Ela não consegue acompanhar essas ações que você implementa, as ações que você toma. E aí a gente está verificando claramente o problema aí do risco moral, que vem de um problema de assimetria de informações. Porque se a seguradora ela tivesse ali no início do processo conhecimento de que você agiria dessa forma, ou se ela pudesse acompanhar o seu comportamento, obviamente que o prêmio que você teria que pagar, ou a pólice de seguro que você teria que pagar, seria muito maior do que a que você paga em função aí de ter o teu bem ali assegurado, porque a seguradora ela está confiando que você vai ter um comportamento, entre aspas, seguro. Um outro momento, gente, um outro mercado em que acontece muito isso é o mercado de plano de saúde. Geralmente, o cara, quando contrata um plano de saúde, ele começa a ir pro médico por qualquer situação. Tá com o dedo do pé, o dedo mindinho do pé tá doendo, ele vai pro médico, pede para fazer um raio-x, pede para fazer uma ultrassonografia, pede para fazer 1 milhão de coisas. Por quê? Porque ele tem um plano que cobre. Entenderam? Então, assim, o fato de você adquirir aquele bem, a pólice de seguro, um plano de saúde, né, você começa a ter um comportamento que é diferente do comportamento que você costumava ter quando não era assegurado, tá? E por outro lado, a instituição que está te fornecendo aquele seguro ou aquele plano de saúde, ela não consegue acompanhar essas ações que você está tomando. E, portanto, aí nós temos claramente também um problema de risco moral, tá? Também na contratação de funcionários, aí vocês, quando forem participar de uma seleção de emprego, obviamente que você não vai revelar todas as características. Aí vem aquela boa e velha pergunta, diga aí 3 defeitos seus. Você escolhe os melhores defeitos que você tem e apresenta. Mas aqueles defeitos que de fato podem vir a te comprometer e prejudicar para aquela seleção, você normalmente não fala. E aí, o cara que está te selecionando, ele não consegue ter clareza e ter real visão do teu perfil, né? E aí ele vai selecionar você
né, com base nas informações que você está passando. E aí são informações que você tem, algumas informações que são privilegiadas e não revela. Tá? Então existe aí um problema de assimetria de informação que gera um problema de risco moral. E lá na frente nós vamos ver que isso também vai gerar o segundo problema, que é o problema da seleção adversa. Tá? Agora tem um ponto interessante aqui, gente, eu queria tocar com vocês, que é o problema do agente principal, né? Que é um problema envolvendo aí o risco moral. Tá? O contexto é o seguinte: um contexto específico de risco moral é o problema do agente principal. Uma das partes, que aí nós vamos denominar aqui de agente, é contratada para atuar em relação ao interesse de uma outra parte, né? O principal. Isso é muito comum em empresas. Tá? Então aqui os interesses do principal e do agente não são alinhados. O agente ele tem alguns interesses que são próprios, motivados pelo seu interesse, e do outro lado tem um principal que tem os seus interesses e espera que o agente haja em prol dos interesses aí do principal. Só que normalmente, na prática, não é isso que acontece. Tá? Os interesses do agente do principal eles costumam ser divergentes. Geralmente, o agente, que é a pessoa que está mais envolvida com o processo, ele tem muito mais informações do que o principal. O principal pensa da seguinte forma: o cara é dono da empresa e ele contrata um sujeito para gerir o negócio. Tá? Então, o gestor nós vamos entender como agente e o dono da empresa nós vamos entender como principal. Então, o principal contratou e deu toda a gestão para aquele gestor. O gestor, como ele está envolvido com o processo, ele tem total ciência de tudo que está envolvido ali. Tá? Já o principal, ele só consegue saber aquilo que o agente passa para ele de informações. Tá? Então, o principal ele não consegue monitorar adequadamente o agente que está tomando as decisões. Tá? Isso vai dar margem para que o agente atue de forma arriscada e em algumas situações até equivocada. E aí se você pensar, por exemplo, como o ônus por uma falha vai ser do principal, que é o proprietário da empresa, isso vai estimular o agente, por exemplo, a assumir uma situação mais arriscada. Porque se ele ganhar, o bônus vai ser dele e do principal. Se ele perder, ele não perde absolutamente nada e todo o ônus vai para o principal. Então ele tem uma estrutura de incentivo que o estimula a agir de forma arriscada e inconsequente em muitas situações. Tá? E aí, gente, tem um segundo problema envolvendo a questão da informação assimétrica, que é o problema da seleção adversa. Então, tanto um quanto o outro são falhas de informação, são problemas de assimetria de informações. Então, a seleção adversa ocorre quando não se pode distinguir entre produtos, trabalhadores ou clientes, né, dos maus e os bons, referindo aqui adequadamente, tá? E mal como algo que é contrário de bom. Tá? É como se você pensasse, por exemplo, na seleção de emprego. De um lado, você tem excelentes profissionais que estão ali para dar o sangue para a empresa, com currículos fantásticos, mas que não souberam expressar e não passaram tanta segurança aí para o selecionador. Do outro lado, nós temos os indivíduos que não têm um currículo tão bom, mas que souberam passar bem e contaram uma história mais bacana aí que acabou cativando melhor o selecionador. E aí, no problema de seleção adversa, como o indivíduo que tem uma baixa qualificação soube passar de uma forma mais envolvente e convincente, ele acaba sendo selecionado, enquanto indivíduos que têm um perfil mais adequado para aquela empresa, mas que não souberam passar isso de forma adequada, né, não soube usar as informações a seu favor, ele acaba perdendo ali a oportunidade. Então, no problema da seleção adversa, nós selecionamos adversamente o profissional, ou seja,
Os melhores são expulsos e os não tão melhores assim acabam sendo contratados, e lá na frente é que a empresa vai conseguir monitorar o comportamento e vai identificar que não fez uma boa escolha, tá? E aí é aquilo que nós chamamos. O grande risco que você corre aqui é de trocar gato por lebre, né? Você queria selecionar gato e acabou selecionando lebre. E aí você, em vez de trazer bons profissionais para o teu negócio, você acabou levando aí profissionais que não vão agregar tanto aí para o negócio que você trabalha, tá? Então, o risco moral existe entre comprador e vendedor. Cada um deles tem acesso a um conjunto de informações sobre o negócio, sendo que a maioria desses dados no mercado expressa sobre a forma de preço. Então, a gente falar aqui de mercado, o que vai equilibrar mercado é preço, né? Em economia, o que equilibra oferta e demanda, o cara quer vender, o cara quer comprar, é o preço. Da mesma forma aqui, quando nós falamos de risco moral, vai existir um preço ótimo que vai tentar corrigir esse problema aí da assimetria de informações, tá? Então, pessoal, basicamente foi isso que eu queria falar com vocês. Nós daremos continuidade na aula seguinte, né, falando um pouco mais aí de risco moral e assimetria de informações, e efetivamente nós vamos falar um pouco também da teoria aí da agência. Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom?